E agora, o recesso parlamentar acabou e vamos saber quais as expectativas para a retomada dos trabalhos aqui na Alesp, com o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Olá, deputado, seja bem-vindo aqui ao estúdio da Alesp. Muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Deputado, eu quero abrir aqui o nosso bate-papo, até falando a respeito das aulas. Hoje estão voltando as aulas presenciais nas escolas particulares. Existe a expectativa aí que na próxima segunda-feira haja volta também nas escolas estaduais e depois no dia 15 das escolas municipais, pelo menos aqui na capital paulista. O que o senhor pensa a respeito dessa volta às aulas presenciais? É o momento, deputado? Então, esse é um tema muito polêmico. Primeiro porque você tem professores que estão numa fase difícil, porque retornar sem vacina é sempre temerário, e você tem na categoria professores que ou têm comorbidade ou que estão no grupo de risco. Nós tivemos decisões liminares que suspendiam o retorno, elas foram cassadas. A POSP e os sindicatos de professores na capital têm reagido de forma contrária ao retorno desta forma. E, por outro lado, você tem a pressão das famílias, dos próprios alunos, que ficaram um período muito grande. Algumas pesquisas, análises dizem que isso afeta a aprendizagem. Agora, eu particularmente acho que sem a vacina para os profissionais da educação, você coloca em risco uma comunidade muito grande. Porque nós não estamos falando de alunos que possam ter uma proteção maior, nós estamos falando de profissionais, estamos falando daqueles que são professores, mas estamos falando do pessoal da merenda, o pessoal da limpeza, nós estamos falando de quem transporta. Por isso, acho temerário, acho que o governo do estado e os governos municipais que optaram pelo retorno precisavam também optar pelas vacinas aos profissionais de saúde. Qual é o argumento? Não tem vacina. Bom, não tem vacina e você vai expor milhares de profissionais a um risco desnecessário. Agora, deputado Fiorilo, eu quero pegar o gancho nisso que o senhor está falando. Claro. Porque nós já iniciamos aqui a vacinação no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, mas ainda de uma forma muito tímida, até porque nós precisamos de insumos para fabricar mais vacinas. Como que o senhor analisa esse começo da vacinação no Brasil e no estado de São Paulo especificamente? Então, assim, infelizmente, a questão da vacina ela foi uma questão política. Era uma disputa entre o Dória e o presidente Bolsonaro para saber quem teria a primeira vacina. Venceu o Dória. O problema é que tinha a primeira vacina, mas não tem vacina para todo mundo. E depois nós tivemos um problema com vacinas que estavam na Índia, os 2 milhões de doses que o Bolsonaro queria trazer, demorou para trazer, tinha avião pronto, não trouxe, atrasou. Agora a gente tem o problema dos insumos na China, que o governo do estado está dizendo que no próximo dia 3 os insumos chegam, mas para a produção de 6 milhões de doses, 8 milhões de doses, nós temos que vacinar, se fosse para valer, 211 milhões de pessoas que são os que habitam esse país. Com 2 doses, né? E com 2 doses. Nós estamos falando de uma dose e nós estamos falando de um público que ainda não vai ser atingido na sua totalidade. Agora o governo do estado vai iniciar a vacinação com os idosos com mais de 80. Outros estados estão fazendo isso, o Rio de Janeiro começou agora. Qual é o grande problema? Ou nós planejamos para ter de fato vacina, se é a vacina da Oxford, se é a vacina da China, se é a vacina da Rússia, não tem problema. Agora, nós não temos vacina. Bom, você podia dizer, não somos só nós. É verdade. Se a gente olhar a União Europeia, vive o mesmo problema. Só que diferente, a União Europeia se programou e vai cobrar das empresas que assinaram um contrato de entrega para que cumpram os seus contratos. Aqui nós não temos nem para quem reclamar, porque os contratos não prevêem uma quantidade enorme, eram sempre quantidades pequenas para poder distribuir no país. E eu queria colocar uma questão aqui que eu acho que é importante. Coloque. O discurso anterior era assim, não, porque o Brasil é uma excelência em vacinação, nós temos a expertise, vamos vacinar rapidamente. 2 semanas e nós vacinamos 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas. E assim, isso significa nem 1% da vacinação do Brasil.
e continuamos patinando. Daí a gente vai olhar quais são os problemas, né? O governo Temer acabou com a empresa que distribuiu a vacina. Agora é uma empresa particular, da iniciativa privada, e que está entregando errado, que não está cumprindo com seus prazos. Então, assim, aquela história de que o Brasil ia dar um show, o que a gente está vendo, na realidade, não tem nada de show. Nós estamos vendo um espetáculo trágico em que pessoas, parentes estão sendo vacinados, pessoas que não estão na ordem, na prioridade, estão sendo vacinadas. Isso é ruim para o Brasil e é ruim para quem precisa. Deputado Fiorilo, aqui na semana passada houve mudanças aí no Plano São Paulo, né? E nós passamos a fechar o nosso comércio aí em dias da semana, às 8 da noite, reabrir às 6 da manhã, e quando chega o final de semana, a gente tem que ter o comércio fechado. A gente sabe que na prática alguns estabelecimentos nem estão obedecendo essas regras. Como o senhor vê esse momento aí do Plano São Paulo e quais as consequências para esse momento, exatamente para o agravamento da pandemia? Bom, primeiro que, assim, infelizmente o governo do estado tem tratado determinados setores da pior forma possível. Vou dar um exemplo, que é a questão dos bares e restaurantes. Há uma reclamação, primeiro, que eles não são atendidos pelo governador nem pela secretária, já disse aqui outro dia. Segundo, que as decisões, se fecha, se abre, elas são tomadas sem o diálogo anterior com esses segmentos, o que traz um prejuízo enorme. Natal e Ano Novo, quem comprou, quem se abasteceu para poder trabalhar, foi proibido. Aí você tem um segundo problema, né? O governo então decide que nós estamos na fase vermelha, que tem que fechar tudo. Quem andou por São Paulo no sábado e no domingo, viu que não foi isso que ocorreu. Além das concentrações das torcidas, né? Eu passei num local em que a torcida do Santos se concentrou aqui em São Paulo, a torcida do Palmeiras na Barra Funda. Aí eu me pergunto... E para não falar o litoral de São Paulo, as praias, eu nem cheguei ao litoral, mas assim, eu fui a outras cidades do estado e a gente percebeu que não havia nenhuma fase vermelha. Agora, pior do que isso, né? O governo decide pela fase vermelha, o governo Dória já tinha cometido esse deslize, decretou a fase vermelha e foi para os Estados Unidos, teve que voltar. E o prefeito de São Paulo, de licença, decretado fase vermelha, vai para onde? Para o jogo! Que é um absurdo, é a coisa mais assim, inacreditável, porque é o cara que tem que dar o exemplo. E aí a gente vai olhar, eu vi uma declaração do dono de uma rede de hamburgueria importante aqui em São Paulo. Não vou declinar o nome da rede, mas eu vou dizer o que ele disse. Eu não acreditei ver o prefeito lá no jogo e eu fechado aqui. Eu vou falir. Aliás, como vão falir várias outras empresas. É preciso ter cuidado, é preciso ter preocupação? Agora é preciso que o governo também disponibilize recursos para manter essas atividades econômicas funcionando. Nós vamos matar essas atividades se não houver por parte do governo decisões. Vai fechar, mas nós vamos abrir crédito, nós vamos suspender IPTU. Existem várias medidas que podem ser tomadas. Pois, deputado, é aí que eu quero chegar, porque houve uma suspensão, no final, do auxílio emergencial do governo federal. O senhor acredita que aqui o governo estadual, o governo de São Paulo, teria condições de fazer alguma coisa similar para incentivar não só a pessoa física, mas também, deputado, para que a pessoa jurídica que tem o seu estabelecimento comercial tenha acesso ao crédito? Porque às vezes existe o crédito, mas quando ele vai lá tomar o crédito ele não consegue, não é isso? Essa é a grande reclamação das empresas, das pequenas e médias empresas que não conseguem ter o crédito disponibilizado. Você me fez uma pergunta objetiva. O governo do estado tem condições? Tem condições se ele rever as suas prioridades. O governo fez aqui, aprovou uma reforma a forceps ou a emendas, ou do jeito que você quiser, e aí ele começa a recuar. Então ele recuou para o agronegócio, para os medicamentos, e ele vai manter o peso para aqueles que mais precisam, para os mais pobres. Então vai manter o IPVA dos que tinham isenção por deficiência, pequenas ou médias, vai manter a desoneração para áreas que precisavam de ajuda e, por outro lado, não olha o pequeno comerciante, não olha o crédito e não olha a ajuda emergencial. O governo federal parou. Sabe o que significa isso? Aumento da pobreza. A gente vai ter
um número incrível de pessoas voltando à miséria. Nós vamos ter miseráveis. E miseráveis, sem perspectiva, não há controle. Portanto, o governo estadual, com os governos municipais, São Paulo aprovou um programa de renda básica cidadã baseada numa proposta do Suplicy, que é o nosso vereador aqui em São Paulo. Mas insuficiente ainda. Agora, se o governo do estado, com as prefeituras, principalmente as grandes prefeituras, fizesse uma discussão nesse sentido, poderia ter recursos para disponibilizar para uma ajuda emergencial de 1, 2, 3, 4 meses. Porque com a vacina, se eles conseguirem trazer vacina em quantidade, a gente vai perceber que nós vamos ter uma redução do número de casos e de idas às UTIs. É isso que está acontecendo em Israel, por exemplo. País que está vacinando muito e que tem conseguido controlar. Eu queria só fazer uma última observação ainda sobre a fase vermelha, a fase laranja. Enquanto o governo obriga os pequenos comerciantes a fecharem suas portas, a gente tem pancadões na cidade de São Paulo, pancadões, que todo mundo sabe, envolve comércio, envolve aquilo que é ilegal, né? E o governo não consegue dar resposta aos pancadões. Para não falar das praias, que eu ouvi hoje uma entrevista do secretário dizendo, mas eles fecharam em dezembro, em janeiro, bom, e daí? Fecharam porque vocês decidiram que tinha que fechar. Agora vocês decidiram que tinha que fechar e as praias lotadas com gente dizendo, bom, eu vou morrer mesmo, e daí, né? Deputado, enquanto a gente conversa aqui, vai passando algumas coisas da minha cabeça. A gente falou agora há pouco que, embora a vacinação esteja sendo feita, não está sendo aquele show que parecia que seria, né, em relação ao número de vacinados num curto intervalo de tempo. Meses atrás, houve várias declarações aí de membros, né, do governo federal em relação aos chineses, né? Foi feito algumas ironias. O senhor acha que, pelo fato de nós termos uma vacina aqui no estado de São Paulo, que vem de uma parceria com um laboratório chinês, que de repente essa demora para que chegue determinados insumos, isso pode ser de alguma forma uma retaliação a determinadas declarações que o governo federal fez lá atrás ao povo chinês? O governo chinês tem dito que não, que é um problema da burocracia, que é um problema da demanda, né? Você tem o mundo demandando insumos, mas é óbvio que tem peso, né? A gente teve respostas da embaixada em Brasília, da embaixada chinesa, contra as manifestações, filho do presidente, o próprio presidente, de forma dura, né? Mas o governo começa a recuar. Como não só nessa área, né, mas no fisiologismo com o Centrão, na eleição das mesas de hoje, o governo já recuou, acho que o Centrão agora é a coisa mais importante do mundo, quando fez campanha dizendo que não, o governo também recua. A questão da tecnologia 5G, em que eles queriam excluir a China, já estão revendo a posição, vão abrir o espaço para que a China participe do leilão. Agora, você também tem um ministro, né, que continua falando besteira o tempo todo, vai para a reunião agora em Davos, e, ao contrário de falar de pandemia, de combate mundial, do papel do Brasil, vai falar da China entre linhas. É essa política que pode nos levar a um caos pior do que a gente já está. Hoje nós estamos aqui aproveitando a sua presença no jornal da Rede Alesp e falando de vários temas. E hoje é um dia muito importante aqui para a política brasileira, já que a gente tem a eleição tanto na Câmara dos Deputados como também no Senado. Até que ponto a eleição aí do novo comandante da Câmara e do Senado afeta a política nacional como um todo, deputado Fiorilo? A gente percebe a importância das eleições, das duas, tanto da Câmara como do Senado, pelo papel que o Bolsonaro tem assumido publicamente, de defender candidaturas e de utilizar dos instrumentos do governo para angariar apoio. Aliás, conseguiu inclusive demover o DEM na tarde de ontem para que fosse apoiar a candidatura do governo. O que interessa ao governo ter o presidente da Câmara ou o presidente do Senado? É impedir que pedidos de impeachment possam proliferar, é ter uma pauta que interesse a ele, não necessariamente à sociedade, e isso vai interferir diretamente na política brasileira. O Rodrigo Maia, apesar de ter dito que era independente e tal, tendo 60 pedidos só agora, depois que ele levou uma rasteira do DEM, da direção do DEM, é que ele diz que pode instalar uma CPI, um pedido de impeachment lá na Câmara Federal. Acho muito ruim, oportunista, se tinha que instalar, já devia ter instalado antes, até porque é prerrogativa dele. Então,
tem um peso importante, tanto a Câmara como o Senado, para as pautas do governo, aquelas que interessam ao governo. Então, quais são? De costume, de armas, daquilo que não interessa à maioria da população brasileira. Enquanto esse governo continuar com essas pautas, nós, infelizmente, vamos ter aumento da pandemia, negação da doença, nós vamos ter coisas que não interessam ao povo brasileiro. Deputado Fiorilo, hoje a gente está voltando aqui com os trabalhos presenciais aqui na Lesp. Qual a expectativa do senhor para os trabalhos durante este ano, que é um ano que, apesar de ser 2021, ainda tem muito de 2020 aí presente, graças à pandemia? Primeiro que eu acho que a gente vai ter um ano difícil. Difícil por conta da pandemia, por falta de vacinas, pelo aumento do desemprego, pela miserabilidade que vai aumentar. Então nós vamos ter que enfrentar situações muito mais difíceis do que o ano passado. Se a gente olhar do ponto de vista orçamentário, o governo estadual fechou o orçamento muito bem o ano passado, com uma pequena redução daquilo que ele se propôs a fazer na arrecadação. Esse ano, com o fim do auxílio, a gente fala em 55 bilhões do governo federal para o estado de São Paulo de repasses para os auxílios. Isso é um peso grande, porque isso significa as pessoas gastarem no supermercado, comprar material de construção. Isso gera economia, faz com que o ICMS continue crescendo. Sem isso, a gente pode sentir mais. E o governo federal já está dizendo que não vai ter mais ajuda para os estados. Então, nós vamos ter um ano difícil. E é um ano que, possivelmente, o governo do estado vai querer aprovar projetos para aumentar a arrecadação. Um deles, projeto polêmico, é do ITCMD, que o governo propôs no 529 e depois recuou, retirou, mas já disse que vai apresentar esse ano. Então, nós vamos ter um debate orçamentário muito forte no primeiro semestre e no segundo. O primeiro porque a gente discute a lei de diretriz orçamentária e o segundo porque a gente vota o orçamento. Entre um e o outro, a gente vai votar com certeza outros projetos da reforma administrativa, da reforma que ele quer fazer no Estado e na arrecadação, da reforma tributária. Então, deve ser um debate importante e que vai mobilizar os setores do Estado e também a sociedade. Uma outra discussão que a gente vai ter aqui na casa são as composições das comissões, com a eleição da mesa, A gente tem eleição de mesa no dia 15 de março e muda a composição e a presidência das comissões. Então, isso é uma outra coisa importante. Além, é óbvio, não dá para deixar de lado o debate que vai ser feito na Comissão de Ética com relação ao deputado Cury, em função da denúncia apresentada pela Isa Pena no Conselho de Ética. Deputado, o senhor faz parte da Comissão de Relações Internacionais. No momento que a gente vive com aumento de crise econômica derivada da crise sanitária, quer dizer, vir investimento e ter uma boa relação internacional é fundamental. O senhor acha que nós estamos em condições de atrair investidores ou do jeito que está o Brasil e o Estado de São Paulo, essa prospecção de investimento internacional fica ainda mais difícil? Olha, o governo do Estado tem atuado muito nas parcerias internacionais. É uma pena que ele não tenha incluído a Assembleia, tem feito a partir do Executivo, uma prerrogativa do Executivo. Só acho que deveria colocar também a Assembleia Legislativa. A Assembleia aprovou aqui a construção da Comissão de Relações Internacionais, que já não existia por um longo período, e essa comissão ela tem um papel importante nesse sentido. Vou dar um exemplo que eu acho que é clássico. Nós tivemos a oportunidade de levar o cônsul da Itália para conhecer o Alto Vale do Ribeira, onde o governador lançou o programa Vale do Futuro. O cônsul da Itália ficou encantado com a região, tem uma beleza única, ímpar, por conta da proteção ambiental, da serra, do mar e assim por diante. Agora, lá nós temos problemas crônicos, que se o governo do estado não resolver, a gente não desenvolve aquela região. Não vai ser nem o Vale do Futuro, vai ser o Vale do Pós-Futuro. Por quê? Você não tem a telefonia móvel cobrindo uma grande área daquela região. Você tem problema com as estradas, faltam asfaltos, e isso é fundamental. Você não leva um turista para ficar 2 horas numa estrada de terra, sem chegar no local que ele quer. Você não leva um turista que quer postar uma foto e não consegue falar com quem está do outro lado do estado, da cidade e tal. Então, nós estamos levando o cônsul da Itália, levamos o cônsul da Itália, queremos levar o cônsul de Israel, como queremos fazer isso com outras regiões. A Suécia já se dispôs. Óbvio que a pandemia limita, O ano passado ainda era possível, a gente estava na fase amarela, alguns lugares com a laranja, agora a gente voltou para a vermelha. Então, nós vamos aproveitar isso para poder dialogar com outros países. Agora, lembre-se que o problema da pandemia é mundial, O país
também lá enfrenta as suas dificuldades. A gente está vendo Portugal, que está estrangulado o sistema de saúde. A Itália hoje volta a abrir bares e restaurantes em algumas regiões. Então, o mundo também está vivendo essa situação. Agora, é possível sim você pensar na atração de empreendimentos, na geração de empregos para o estado de São Paulo, que é um estado que, apesar de rico, tem regiões que necessitam de investimentos internacionais. Agora, o senhor disse que o governo estadual ele acaba discutindo tudo ali no âmbito do executivo e acaba não procurando vocês aqui na Alesp para ajudar nesse trabalho. De que forma, especificamente, vocês ajudariam nesse trabalho junto à relação internacional? Você tem, por exemplo, agora recentemente, final do ano, o governo do estado fez uma reunião com empresários canadenses. Nós fizemos uma reunião com o consulado, com a cônsul, sobre parcerias. Repare só, a Assembleia Legislativa ela é a fotografia da representação estadual. Você tem prefeitos, você teve gente que disputou eleições, prefeituras agora. São pessoas que sabem a realidade da sua região, da sua cidade. E tem acesso a essa região. Tem acesso aos vereadores, tem acesso ao prefeito. Isso seria um complemento à ação do Estado. Porque eu tenho uma observação que eu acho que, infelizmente, o Estado peca. Os investimentos internacionais, eles não estão a mais do que 200 quilômetros, para eu ser generoso, da cidade de São Paulo. Então, tem investimento, ou vai para o Vale do Paraíba, ou vai para a região de Campinas e Piracicaba, Hortolândia, mas ela não vai para o Alto Vale do Ribeira, ela não vai para o Pontal do Paranapanema, ela não vai para Araçatuba. Apesar do governo ter lançado no início do ano retrasado o Programa de Desenvolvimento Econômico, a gente não vê esse tipo de parceria no fundão. Qual é a ideia? É dar oportunidade para os empresários de outros países conhecerem o fundão e, quem sabe, investirem lá, gerando emprego, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Deputado, o senhor é autor aqui do projeto 250 de 2020, que fala sobre a taxação de grandes fortunas. Esse é um assunto sempre polêmico. O que o senhor pode nos dizer sobre isso e de que forma isso ajudaria a, de repente, diminuir a desigualdade social, por exemplo? Então, deixa eu só fazer uma observação. Na realidade, a gente apresentou o projeto, eu e o deputado Zé Américo, ele trata do ITCMD, que é um imposto de transmissão de herança, para ser mais claro com quem nos acompanha. Esse projeto ele é alvo de fake news, para botar na conta do governador, para distorcer o que a gente está propondo. Qual é a ideia do projeto? É taxar os bilionários. Não é você que tem uma casinha, que tem uma pequena herança, não é, esquece. Nós queremos pegar dinheiro daqueles que têm grandes fortunas, grandes imóveis, e não é de fortunas. Nós não estamos tratando de um imposto sobre fortunas, nós estamos tratando de um imposto sobre herança. A gente propôs aumentar, dobrar a isenção de 140 para 280 mil. Isso significa que uma pessoa que tem um imóvel de 280 mil não vai pagar mais. Hoje, se ela tiver 140, ela paga 4%. O Estado não discutiu a possibilidade de ampliar a alíquota. A alíquota é até 8%. Vários estados já cobram 8%. O Estado de São Paulo, anos atrás, cobrava 50%. Bom, aí é mais fácil falar assim, não, vai tirar dinheiro da classe média. Não, nós estamos propondo tirar dinheiro dos bilionários. Aliás, se os bilionários do Brasil seguissem o exemplo dos bilionários da Europa, dos Estados Unidos, que propuseram taxar suas fortunas para ajudar no combate à pandemia, talvez o Brasil tivesse dado um passo a mais. Quem pode contribuir com mais, tem que contribuir. Quem não pode, não contribui. É essa a lógica desse projeto TCMD. É aumentar para quem tem mais e tirar de quem tem menos. É a lógica de distribuir riqueza. Agora, infelizmente, você tem uma oposição grande. O próprio governo do Estado não vai mexer em alíquota. Ele vai mandar o projeto TCMD aqui, vai mexer na questão da contribuição que você faz privada de aposentadoria, PGVL, VGBL, vai tirar a possibilidade de isenção de entidades, que hoje é um baita de um parto para poder conseguir uma isenção, vai tirar. Então, de novo, é um governo que tem medo de enfrentar o debate com os poderosos. Veja o que ele fez na questão do ICMS, retirou do agronegócio, porque tem um baita poder, né? Mas não tira o IPVA dos que têm deficiência física.
Então, a proposta nossa é fazer esse debate, sem fake news, trazer o debate, mostrar o que a gente está ampliando. E vou dar só um dado, né? Se o seu imóvel é mais de 280 mil, você só paga a diferença. Você não paga sobre os 280. Vamos supor que ele seja 300 mil, você vai pagar sobre 20 mil, 4%, por exemplo. Então, as pessoas precisam entender, quando a gente fala de tirar dinheiro dos ricos, a gente está falando de tirar dos ricos. Nós não somos o Dória, que tem medo de tirar dos bilionários. Nós queremos tirar daqueles que têm. Deputado Fiorilo, um outro assunto que veio aqui na minha cabeça agora é o seguinte. No passado, aqui o governo de São Paulo acabou fazendo os hospitais de campanha. Alguns dos hospitais, em determinados momentos, ficaram ociosos. Por isso, chegou-se à conclusão que era melhor desmontar o hospital de campanha. Quer dizer, a história ali ficou meio estranha. Nesse momento, a taxa de ocupação em alguns hospitais não para de crescer. E aí fala-se em novamente abrir o hospital de campanha. Quer dizer, qual é o momento que nós erramos? No momento que nós fechamos lá atrás? Por que está isso confuso em relação aos hospitais de campanha? Na minha opinião, o erro foi investir apenas em hospitais de campanha. Quando a cidade de São Paulo e o Estado poderia investir em hospitais que estavam fechados e que poderiam ser abertos. Aqui tem o Sorocabana, lá na Lapa. Você tinha lá na Brasilândia um hospital que podia ser ampliado o número de leitos, na Zona Sul em Parelheiros e assim por diante. Quando você opta por hospitais de campanha, se ele é de campanha, a hora que diminui, a hora que não precisa mais, fecha. A gente teve aqui deputados que foram fazer blitz lá no hospital de campanha do AMB, e que diziam, olha, leitos vazios e tal. Depois os caras falam, não, esses aqui não eram leitos, os leitos eram do outro lado. Então, assim, sempre cria essa dúvida. Se o governo tivesse a pachorra de investir nos hospitais, a gente continuaria com eles. Agora precisa retomar, abre os leitos. Não precisa gastar com estruturas. Eles vão fazer agora em fevereiro o do Heliópolis. Bom, tudo bem, tem que fazer. Nós estamos vivendo um momento agora em que, segundo o secretário Vignoli, o número de casos começa a diminuir. Talvez o número aumentou, talvez não, com certeza aumentou por conta das festas dos finais de ano, das grandes concentrações nas praias e assim por diante. Agora, o problema é quando você gasta mal o dinheiro público, né? Ele poderia ter sido gasto de forma diferenciada, ampliando o número de leitos dos hospitais da rede pública municipal e estadual. O senhor falou, a gente já está concluindo aqui para liberar o senhor. Que eu estou de boa. Mas o senhor falou sobre as festas de fim de ano. E o senhor, também a gente comentou aqui que no último final de semana as praias, por exemplo, estavam lotadas. Deputado, na sua avaliação, o que acontece de, apesar de os números estarem aumentando, parece que a conscientização da população, infelizmente, está decaindo, né? As pessoas estão saindo de casa mesmo, alguns até sem máscaras, para curtir, para se aglomerar. O que está de errado aí que a gente não consegue aumentar a conscientização da população, nem do Estado e nem do país? Acho que são vários elementos, eu vou falar de pelo menos 3. Primeiro, as pessoas, muitas fizeram o distanciamento, ficaram em casa durante um bom período. E isso vai te desgastando. As pessoas também chegam uma hora que elas querem sair, que elas querem encontrar outras pessoas. Isso não pode e não deve ser justificativo. Eu estou dizendo quais são os fatores. O segundo fator, você tem um governo federal que é negacionista, que já disse que isso é uma gripezinha, que gente que mora na periferia não pega. Então, você tem um governo que vai disseminando ideias que vão contra o isolamento, a proteção. E terceiro, eu acho que assim, além dessas duas outras questões, tem uma terceira que as pessoas elas começaram a relaxar e até a utilizar expressões que, na minha opinião, elas não contribuem, que é do tipo, eu vou morrer mesmo. Só que ela não percebe que assim, não é que ela vai morrer, é que antes de morrer, ela precisa ir para um hospital, ela precisa ir para uma UTI, ela ocupa uma vaga, e pode até ser que ela não morra, espero que não morra, mas ela vai ocupar um leito de pessoas que poderiam ser atendidas e que se isolaram, que se protegeram, mas que foram contaminadas. E muito provavelmente contaminar outras pessoas também. E contaminar outras pessoas. Então, eu tenho a impressão que assim, é um conjunto e, infelizmente, também tem uma terceira questão, que é a prática dos nossos governantes. Tira o Bolsonaro, que é o negacionista, você tem o governador que vai para os Estados Unidos, você tem o prefeito que vai para o jogo do Santos, contra o Palmeiras. Então, essas coisas as pessoas olham e falam, não dá. E você começa a ter o esgotamento. Eu falei dos bares e restaurantes, mas serve para outras atividades. O cara fala, se eu não abrir, se eu não vender, eu vou falir. Eu conversei com uma dona de um restaurante na Vila Madalena, que ela tem uma dívida de 500 mil. Como é que ela paga se ela não tiver uma perspectiva? Bom, precisa abrir? Não, se o governo der o amparo, se ele facilitar crédito, se ele suspender IPTU, se ele tiver a possibilidade de ajudar a negociar aluguel.
essas coisas ajudam. Então o cara se protege. Agora, se não tem isso, o cara tem que se virar, né? Deputado, vocês aqui da Alesp, vocês têm acesso à população, vocês têm muita gente do interior de São Paulo que vai ali para suas bases, que conversa ali com instituições e também com as pessoas físicas. De alguma forma, o senhor acha que vocês, deputados, poderiam ajudar mais do que ajudam nessa conscientização, nesse diálogo, pelo menos com a população, para que ela entenda a gravidade da situação? Eu acho que os deputados que não são negacionistas fazem isso, mas você também tem aqui na Assembleia um grupo de negacionistas que rejeitam máscara. Quantos deputados vão para o plenário, às vezes, sem máscara? Já deu, inclusive, ação na Justiça. E quem tem que pagar é o deputado, é a Assembleia, porque é um desrespeito à legislação e é um decreto da Assembleia. Então, eu acho que assim, aqueles que têm clareza, aqueles que sabem da importância da vacinação, agora até o Bolsonaro está brigando para ter mais vacina, parece que ele percebeu e a economia tem cobrado, se tiver vacina volta a funcionar, volta a produzir e você supera esse ciclo negativo. Agora, infelizmente, você também tem na Assembleia deputados que acham que isso é uma gripezinha, que não é para se preocupar. O que é ruim, né? Isso não ajuda a conscientizar. Deputado, as suas considerações finais, por gentileza, nesse primeiro dia de trabalho presencial aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Não, eu acho que assim, primeiro, acho que as pessoas que acompanham a TV Alesp, as pessoas que se preocupam com o Estado, os prefeitos, os vereadores, precisam estar muito atentos ao que vai acontecer nesse próximo período, tanto do ponto de vista das discussões tributárias, como também das discussões administrativas que a gente vai ter. O governo vai querer continuar vendendo, privatizando, como vai querer também ampliar impostos. Então é preciso que haja uma atenção grande. E as pessoas precisam participar, mesmo que pela TV, pelos sites, do debate que ocorre aqui. A gente vai discutir esses temas, mas outros virão. Eu já falei de outros aqui. E é preciso que as pessoas acompanhem e participem, porque foram elas que escolheram seus representantes. Eleito ou não, quem está aqui representa o Estado de São Paulo. Perfeito. Deputado Paulo Fiorilo, do PT, eu agradeço a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Os nossos estúdios aqui estão sempre com as portas abertas para o senhor e para os seus colegas deputados. Eu sei disso e eu ocupo muito aqui esse espaço que eu acho que é importante. Muito obrigado. Obrigado, bom trabalho, viu, deputado? Obrigado.